Bom dia, pessoal. Que honra termos vocês aqui hoje no nosso primeiro webinar, o webinar da comunidade Experts em Condomínios da região Sul. É muito bom ver colegas, síndicos, pessoas ligadas ao mundo condominial com esse interesse na reforma do Código Civil. Isso só mostra o quão rico que esse mercado está se tornando, o quão bom é ver pessoas querendo aumentar o conhecimento para repassar para as pessoas que convivem conosco dentro dos condomínios ou dentro do nosso trabalho. Queria agradecer a Andrea Resch, a nossa mentora, a idealizadora da comunidade Experts em Condomínios, que está nos proporcionando fazer tudo isso, disseminar o conhecimento no mundo condominial. Nós aqui da região Sul ficamos muito felizes, porque aqui no Sul muitas vezes as decisões judiciais não são muito favoráveis aos condomínios, e com a ajuda de vocês de todo o país, nós conseguimos aumentar o nosso conhecimento e trazer essas informações para o mundo judiciário daqui e para os condomínios daqui. Bruna, faça suas considerações também como coordenadora da comunidade Experts da região Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos, que bom tê-los aqui conosco. Aqui, a SEX é realmente um espaço que a gente cresce através do estudo, através do compartilhamento de informações. Temos aqui colegas que realmente analisam a fundo a questão, principalmente da alteração do Código Civil, né, do que já vem sendo estudado ao longo desses anos. Então, com certeza, vocês irão agregar muito conteúdo hoje. Será um bate-papo muito legal. Peço que vocês utilizem o chat também. Qualquer dúvida, vamos estar atentos àquilo que vocês vão colocando. É, Esse webinar ele tem dois assuntos principais referente ao Código Civil, alteração do Código Civil. Então permaneçam conosco, porque nós vamos fazer um bate-papo, primeiramente sobre um assunto, depois do outro, né? E aí vocês vão poder realmente levar para casa um conhecimento, já sabendo dos próximos passos, né? O que virá aí com a alteração do Código Civil. Agradeço também aos meus colegas da Sexo que se fazem presentes hoje aqui para palestrar para nós e bora lá. Vamos lá, então, vamos iniciar que o nosso primeiro assunto é a respeito do condômino antissocial. E a alteração do Código Civil que prevê, então, é, na verdade, o que já está sendo realizado por muitos condomínios, que vai ser incluído, né? Houve aí uma diminuição do quórum, enfim, doutora Cristiane irá abordar mais sobre esse assunto, mas especificamente sobre o condômino antissocial, né? Quem é esse condômino antissocial? Quem é a pessoa que, através das suas atitudes, né, vai causar ali a. Não, só fermentaria. Peraí, pessoal, vamos só mutar aqui, pessoal, se puderem manter os microfones desligados, que daí a gente não tem interferência. Então, como eu estava falando, né? Esse condômino que, através das suas atitudes, vai atingir a coletividade condominial, porque a ideia da norma, né, é realmente aquilo que atinge a coletividade, que fica insustentável diante das suas atitudes, né, que realmente se torna uma pessoa que não deveria estar morando em condomínios, né? E olha que interessante, porque nós sabemos que no dia a dia do síndico, no dia a dia do advogado condominial, nós temos muitas situações que o condômino realiza infrações contra o regimento interno, contra a convenção, contra a vivência em comunidade. Porém, quando nós falamos em condômino antissocial, nós estamos falando em uma conduta reiterada, né? Então, não é apenas uma situação que vai dar direito ao condomínio a iniciar os procedimentos para aplicação de multas para esse condomínio, sendo ele considerado antissocial. Então, o primeiro ponto é esse.
Mas quem é esse condomínio antissocial? Então, nós vemos aí no dia a dia que é aquela pessoa que realmente, tendo conhecimento da norma, ela, através das suas atitudes, ocasiona o dano para a coletividade, reiteradamente. Então, uma questão de perturbação de sossego. Né? Nós tivemos um caso aí a nível do Brasil em que o condômino de um condomínio de alto padrão, de luxo mesmo, organizava festas com som muito alto, enfim, e tinha lá o valor da multa para ser pago. E ele disse: vocês podem mandar quantas multas vocês quiserem, né? Eu pago, eu tenho condições de pagar, eu vou continuar fazendo as festas, né? E aí, quando você, dentro do que o Código Civil trata hoje, do dia a dia, e a previsão da alteração no Código Civil, nós estamos falando então de um condômino que, com a multa, a aplicação da multa já não tem nenhum resultado. Então, ele vai continuar pagando as multas, ele vai continuar com a conduta reiterada de infração do regimento interno. O que que a gente faz com esse condômino, então? E aí que vem os estudos e a alteração do Código Civil, que permite, então, a exclusão desse condômino da convivência condominial. Não entende-se que não é. Claro, o direito de propriedade ele não é absoluto, mas nesse caso, né, você não está tirando o direito à propriedade, você está retirando ele do ambiente de convivência condominial. Então, ele continua proprietário daquele imóvel, mas ele não pode conviver naquela sociedade. Mas para isso, nós temos alguns procedimentos. Doutora Cris, por favor, traga para nós a questão dos procedimentos necessários para realmente encerrar com essas situações do condomínio antissocial. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, colegas aqui, doutor Ramon, doutora Jennifer, doutora Márcia, doutora Bruna, doutor Carlos, a doutora Andrea Resch, né, da SEX, e nós aqui da SEX Sul, agradecer para trazer esse assunto tão importante, né, e que no dia a dia de nós, advogados condominiais, é bem, como é que eu posso dizer, frequente, né? Porque muitas vezes o síndico ele quer que a gente tome uma atitude imediata, né? O condômino, o morador tomou uma atitude, eles já querem que a gente tome medidas para a exclusão do condomínio social. Eles acham que a lei se aplica imediatamente a qualquer atitude que tem esse condômino e não é. O condomínio social, na verdade, ele é uma construção, né? E pessoal que tá nos acompanhando. E como é que se deve fazer isso, né? O síndico tem que ter uma cautela para se resguardar e registrar isso. Tem um procedimento no condomínio, um livro de ocorrências, né? Orientar moradores, prepostos, funcionários, e ter isso também, convenção e regimento interno, procedimentos que possam embasar lá uma eventual solicitação, uma pretensão judicial de exclusão do condomínio social. Ele não pode pura e simplesmente, né, pedir, olha, doutora, eu preciso que tu entre com uma ação amanhã para excluir o cara porque ele tomou tal atitude, né? A depender do caso, né? Eu tive um caso, por exemplo, de uma moradora, ela era dependente química e ela quebrou o hall de entrada do condomínio. Aí, nesse caso, sim, a gente conseguiu, porque a gente demonstrou, tinha vídeos, tinha tudo. Como assim? Era um perigo até para ela estar no condomínio, né? Então, nós conseguimos isso, mas nem sempre é assim. Essa é a exceção, né, pessoal? Tu conseguires uma exclusão numa única atitude, né? Então, é como o próprio Código Civil fala, atual, né? O 1337 é aquele que descumpre reiteradamente, né? Então, tu tem que ter ali o histórico de notificações, advertências, ali no livro de reclamações de outros condôminos, enfim. Então, o síndico deve procedimentar isso dentro do condomínio, né? Para que ele possa, no momento adequado, dizer, olha, eu tenho aqui todos os subsídios que pode embasar uma pretensão de exclusão de condomínio social, né? E a nova Exatamente. proposta, né? E a proposta do Código Civil aqui, ela diminuiu o quórum. Hoje nós temos um quórum de 3/4 ali para excluir, para fazer a Assembleia e aplicar a multa, né? Claro que não necessariamente tenha que fazer Assembleia, tem que fazer Assembleia, mas assim, demonstrar principalmente de forma, né, cabal que aquela pessoa não está podendo ficar no condominial, ela está prejudicando o ambiente condominial. O que eu E acho hoje o interessante. artigo e a proposta
a proposta do código ela traz ali também a diminuição desse código para todos, né? A aplicação da multa primeiro ao quíntuplo, depois ao décimo já tem, e ela também prevê procedimentos para que esse condomínio retorne ao convívio do condomínio, né? Que seria uma realização de uma assembleia e um pedido judicial para retorno, né? Então, no meu entender, acaba limitando um pouco mais ali o direito de propriedade, né, daquele condomínio que foi expulso. E também observar que no artigo 1037, 336, aliás, que trata dos deveres dos condôminos, também há uma penalidade para aquele condômino que deixa, que dá acesso, né, àquele que já teve uma penalidade de exclusão no condomínio. Então, são situações bem interessantes. A gente não sabe como vai ficar o texto definitivo, né? Mas fica a reflexão aí para os síndicos, principalmente, dos procedimentos a serem adotados para que ele possa ter ali, de fato, imagens, ocorrências, né? Ter ali o condomínio bem estruturado procedimentalmente para que ele possa ter ali um pedido deferido, se necessário. E o que que é interessante daquilo que a doutora Cristiane nos trouxe, né? Principalmente com relação ao procedimento. E se nós analisarmos o condomínio desde a sua base, então, desde a instituição do condomínio com a convenção e posterior, só um minutinho, perdão, e posterior o regimento interno, quais são os procedimentos que esse condomínio detém, né, desde a sua base. Então, para nós fundamentarmos posteriormente uma ação, né, que vai confirmar a decisão da Assembleia, nós temos que ter procedimentos muito claros dentro do condomínio e até mesmo para identificar se é uma situação de condomínio antissocial ou se é uma situação que a gente possa resolver através de mediação, por exemplo, que daí o Dr. Carlos consegue nos trazer uma visão mais aplicada, mas principalmente síndicos, advogados de condomínio que acompanham os seus condomínios, né? Qual que é o procedimento? É tudo no WhatsApp do síndico? É por e-mail, né? A confirmação de que esse e-mail vem de um condômino, vem de uma situação que realmente foi verificada. Quais são as provas ao longo desse tempo que se tem para confirmar essa conduta reiterada? Então, até conversávamos antes a respeito de uma situação de um condômino que na sua sacada atirou para cima ali, deu dois, três tiros e, claro, aquele condomínio, né, todo mundo ficou ali em alarde, queriam realmente iniciar o procedimento de condomínio antissocial. E conversando com a síndica ali para aquela situação que me foi acionada, a síndica falou: olha, várias situações já ocorreram que realmente ele demonstra uma incompatibilidade. Eu falei: quais situações, né? Então ela foi me relatando. Eu falei: qual a documentação que você tem disso? Não existia. Então, os moradores conversam entre si, reclamam com a síndica ali no elevador, mas não documentam essa situação. E aí, como que você vai levar isso para uma assembleia de um condomínio com muitos moradores para convencer os demais moradores que não estão sofrendo diretamente com aquilo, de que você precisa aplicar uma multa mais gravosa para um condomínio antissocial? Então, nessa alteração do Código Civil, a gente percebe que houve essa redução de quórum, né? O quórum dos presentes em assembleia também. Porém, nós temos ainda dois problemas que eu vejo a respeito do dia a dia. Então, primeiro, nós estamos tratando de condomínios de todo o tamanho, desde pequenos condomínios até condomínios clube, né? Condomínios que realmente são mini cidades de mais de 1.000 unidades, 2.000 unidades, como tem em grandes cidades. Como é que nós alcançamos o quórum em condomínios maiores, né? Ou de blocos, por exemplo? Porque aquele condomínio antissocial, ele pode estar interferindo na sociedade, mas somente daquele bloco. Como que eu convenço os demais blocos, né? E aquilo que conversávamos, doutora Jennifer até podendo fazer uma intervenção aqui na fala com relação à questão de você precisar levar para a justiça para confirmar essa decisão, né, doutora?
Exatamente. Bom dia a todos. O que me parece um retrocesso nesse ponto, em relação à alteração do código sobre a questão do condomínio antissocial, é precisamente essa questão de você precisar não apenas da Assembleia, mas de uma ação judicial para a exclusão efetiva do condômino antissocial. Ora, o quórum já não é algo fácil de atingir. Nós que estamos na realidade dos condomínios sabemos que não é fácil atingir um quórum de 2/3. Muito embora isso me parece vai ser um benefício, vai ser algo realmente positivo, como um avanço efetivo daquilo que a própria realidade condominial mostra. Hoje nós temos 3/4 de quórum para a exclusão do condomínio antissocial. Se houver essa mudança, se o projeto for aprovado desta forma, em sua forma definitiva para 2/3, nós teremos aí um avanço. Porém, a necessidade de ir até o judiciário para efetivamente poder excluir o condomínio antissocial e depois para reabilitá-lo, que a proposta também prevê que em caso de reabilitação, ou seja, se este condomínio antissocial cessarem os atos dele que levaram à sua exclusão do condomínio, né, a sua possibilidade de transitar pelo condomínio, de morar no condomínio, de usar as áreas comuns, ele poderá ser reabilitado. Porém, isso também exige, a reabilitação também exige a Assembleia mais ação judicial. Nos parece, para nós que estamos na realidade dos condomínios, bastante dificultoso esse proceder, porque nós sabemos que há situações de condomínios antissociais que são muito graves. E muito embora a pessoa possa ter um único ato isolado que seja muito grave, de modo que não foi possível prever ali, ter uma previsibilidade do seu comportamento, e, portanto, trazer a Assembleia dos Condôminos para uma possível exclusão, existem situações em que há reiteradas condutas gravosas, igualmente gravosas, a gente sabe de situações de assédio sexual, até mesmo de lesão corporal, de ameaças reiteradas aos condôminos, de festas, barulho alto em horário de silêncio, entre N outros problemas que realmente o condomínio precisa de uma atitude mais gravosa, porque a gente percebe que a simples aplicação de uma multa não é suficiente. Nós temos muitos exemplos de casos assim. O condomínio diz: ah, tá bom, causei problema, quanto é a multa? Ah, 10 vezes o valor da cota? Ok, vou pagar. E continua fazendo aquilo que ele sempre fez. Então, a multa, principalmente nos casos em que a pessoa tem um comportamento antissocial na vida prática e, portanto, ela acaba refletindo esse comportamento dentro do condomínio, nós sabemos que ela não é suficiente. Então, me parece que faltou para essa proposta e que é algo que demanda maiores discussões, principalmente com quem está na realidade do dia a dia dos condomínios, síndicos, advogados, moradores, que é a questão de que você ter um quórum que já é qualificado, mas a necessidade de uma ação judicial para excluir o condomínio antissocial é algo que me parece não ser realmente um avanço na legislação, se o projeto definitivo for desta forma, e exatamente por isso me parece que demandaria maiores discussões, porque nós temos duas atitudes, dois atos, duas fases de um mesmo procedimento, poderíamos dizer dessa forma, que tornam quase impossível a exclusão do condomínio antissocial. E a intenção da legislação em relação a esse ponto, no Código Civil atual e na reforma, sempre foi de proteger os moradores, porque você precisa garantir os 3 S's do condomínio. Nós precisamos de um condomínio, seja ele comercial, residencial, em que os moradores ou aqueles que utilizam comercialmente tenham a garantia da segurança, do sossego, da salubridade, da saúde. Então, você precisa se atentar à segurança dos moradores nessas 3 esferas. Se isso não ocorre, é preciso tomar atitudes gravosas. Se você já aplicou multa, já notificou, já advertiu e nada funciona, precisa-se passar a um procedimento de condômino antissocial, como as colegas bem falaram antes, precisa-se de livro de ocorrências, precisa-se de provas. É necessário que você, morador, prove que está acontecendo um problema, porque senão, na hora de fazer uma assembleia, vai ser a sua palavra contra a do outro, ou a palavra de um morador contra a do outro. E mais ainda, se necessária uma ação judicial, a ação judicial é feita de provas, então, mais que nunca, a gente precisa pensar em provas. Agora, na minha opinião, não deveria precisar de uma ação judicial para confirmar a decisão da Assembleia, porque a Assembleia é soberana e quem sabe se aquela atitude está ou não comprometendo a segurança dos moradores, o sossego, a tranquilidade, são os moradores. Ninguém melhor que eles. Ninguém melhor que um quórum qualificado para dizer se aquela atitude compromete ou não a convivência dos moradores. Então, me parece que essa exigência da ação judicial ela poderia cair por terra, deveria, a fim de que nós possamos ter, de fato,
uma norma que atenta à necessidade do condomínio em relação à exclusão do morador do condomínio antissocial. Muito bacana. Muito obrigada, doutora. Até a doutora Isabela Cardoso, obrigada por estar aqui acompanhando, especialista em LGPD da SEX Rio de Janeiro, né, colocou aqui no chat, né? Justamente estou passando por um caso assim, os condôminos reclamam com a síndica, mas não relatam no livro. E agora orientei a síndica sobre a questão. E Cris, doutora Cristiane, conta para nós, porque você teve aí dois casos específicos sobre essa situação, né? Sobre condômino antissocial. Como é que foi o desfecho disso tudo? Bom, o primeiro caso, né, que eu comecei na minha fala, né, dessa condômina dependente química, nós conseguimos a exclusão, mas nós chamamos os familiares para conversar, nós tentamos antes, né, foi bem na época das enchentes, no ano passado, e aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente estava até sem sistema, inclusive o EPROC, então foi assim, ó, um caos para a gente poder ingressar com a ação, mas conseguimos no plantão. Mas concomitantemente à ação, a gente tentou contato com a família dela, né? Porque ela morava sozinha. Então ela levava pessoas de rua para o apartamento, eles consumiam droga no apartamento, tinha um cheiro assim de éter, de acetona, eles achavam, bah, essa mulher vai tocar fogo no prédio. Até que um dia um condômino falou alguma coisa para ela que ela, né, estava assim sob efeito da droga, provavelmente, destruiu o hall de entrada. E aí, com essa imagem, né, e com os relatos ali que a gente conseguiu dos condôminos via WhatsApp, a gente fez uma ata notarial daí disso, e juntamos com as imagens, e aí nós conseguimos o provimento, mas antes disso a família já deu um jeito de tirá-la de lá, né? Então, a gente, olha, é grave a situação, nós demonstramos, olha, está acontecendo isso, 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 nós entramos com ação, ela era inquilina, o proprietário, como ela estava pagando o condomínio regularmente, né? Então o proprietário não, ele não mora em Porto Alegre, mora no interior. Nós tentamos, falamos com ele, explicamos o que estava acontecendo, ele não tomou nenhuma atitude. Ele foi notificado também disso, né, nesse ínterim. Mas no fim, né, a família tirou ela, levou para uma clínica de reabilitação. E o outro caso foi bem parecido com o teu, Bruno. O cara ele dava tiro, um PM aposentado, e ele ameaçava as pessoas no condomínio, ele não, ele tinha desavenças com a ex-síndica, falava mal da ex-síndica, ele tinha sido síndico, então ele ficava assim, atribuindo, né, questões, porque tu tá roubando, por isso, por aquilo, e ele agredia a mãe dele, ele morava com a mãe é a proprietária. Mas ele é que foi expulso, né? Ela é uma senhora idosa, ficou no imóvel, e aí acabou ele sendo expulso do condomínio, né? Nós conseguimos também via liminar, né? No primeiro despacho, o juiz nós já tínhamos demonstrado, tínhamos feito uma ata, uma assembleia, né, para tratar do assunto, né? Então, construímos, né? Porque o condomínio social ele é uma construção, né, colegas? Então a gente tem que ir, né? No primeiro caso a gente conseguiu imediatamente, mas nesse a gente foi construindo, notificamos, fizemos assembleia, até que conseguimos também a exclusão dele. Depois, claro, ele foi responder na esfera criminal também, em relação à mãe, fizeram denúncia, né? Porque ele agredia ela, ele ameaçava os outros condôminos, ameaçava a síndica. Então, é algo realmente que o condomínio, o síndico que está atuando e que tem esse tipo de situação, ele tem que construir, ele tem que procedimentar isso bem no condomínio para que ele tenha provas robustas do que está acontecendo, né? Exato. E foi interessante o que você colocou, doutora, porque você fala, né, a questão do morador, né, do filho da senhora. Então, no caso hoje, é claro que a decisão judicial ela interveio ali de forma muito boa, mas atualmente nós falamos apenas de expulsão ou da aplicação de multa para condomínio antissocial para o condômino, que é quem? É o proprietário, Exato, comprador, é o proprietário, enfim, e não os demais. Mas a exato. alteração do Código Civil, ela vem trazendo, então, essa possibilidade de você conseguir, através dos procedimentos, né, a aplicação dessa multa gravosa e também a exclusão para aquele que mora, né, que não é condômino necessariamente, mas que mora, como no caso do filho dessa senhora, ou mesmo um inquilino, né, porque antes não havia essa previsão, hoje há essa previsão, digo, com alteração haverá essa previsão ou mesmo um visitante regular que comete essas infrações, né? Então, isso é bem interessante com relação a
esse crescimento da norma em prol dos condomínios. Mas, Na prática, a legitimidade para responder pela ação é do proprietário, né? Mas aquele que faz, que comete o ato é que é expulso, né? exato, exato, Pela que foi proposta. Aham. que é a proposta, exatamente. E sobre esse assunto, ainda dentro dos exemplos, né, que a doutora Cristiane trouxe, mas eu quero que também, se puder expor sobre algo que tenha acontecido aí agora, né, que está acontecendo agora, que até foi motivo aí de repercussão na TV, né, doutor Ramon? Puder falar para nós um pouquinho sobre um caso também, e é muito importante, síndicos e advogados que nos acompanham, porque os casos, eles embasam o que a gente vivencia ou vivenciará posteriormente, né? Então é muito bom essa troca de figurinhas aí, doutor Ramon. Por favor, conte para nós o que que aconteceu aí. Bom dia a todos, os colegas da SecSul. Bom dia, Andrea Resk, que está aqui nos assistindo, nossa grande mentora. E bom dia a todos vocês aqui que estão nos prestigiando aqui nesse espaço de compartilhamento de ideias e ouvindo um pouco de nós aqui que vivenciamos esse mundo chamado condomínio. Essa questão do antissocial aqui em Porto Alegre, todo condomínio tem, né? A gente costuma dizer que todo condomínio tem uma figura que, às vezes mais, às vezes menos, acaba provocando um comportamento ali que coloca em xeque um dos três S's, né? Que é o sossego e muitas vezes a segurança. Ontem, no dia de ontem, 17 de julho, saiu uma liminar, o juiz deu uma liminar num processo de um condomínio que eu atendo, onde um homem de 52 anos de idade, em fevereiro deste ano, saiu na televisão, teve repercussão a nível estadual aqui, a situação dele. Ele ameaçou explodir o condomínio com um botijão de gás, né? A polícia militar, a nossa brigada militar, que é a nomenclatura nossa aqui no estado da nossa polícia, foi, negociou com ele durante toda a madrugada e tudo mais, e ele saiu algemado do prédio, foi conduzido até o Palácio da Polícia e depois foi liberado. E aí o que que acontece, né? Isso que a doutora Jennifer falou é muito importante, porque quando o síndico nos procura, na esmagadora maioria das vezes, e o que a Isabela compartilhou aqui conosco é a mais pura realidade, ele já chega num determinado dizendo, gente, temos que tirar essa pessoa daqui. Só que aí tu sempre faz aquela pergunta: quantas vezes você notificou? Nenhuma. Quantas vezes você multou? Nenhuma. Aí, cara, o que que assim, ó, atuando, dando aula para síndicos, o que que foi que eu pude mapear? E essa é uma parte de um comportamento humano, tá? Que acaba inevitavelmente nos levando a isso, tá? O síndico, o gestor condominial, ele tem tanta coisa para fazer que quando a gente tem, e claro, esse caso do botijão de gás, ele é um caso muito extremo, tá? Mas a grande maioria são pequenas coisas, pequenos atos que vão construindo o antissocial. O que que o síndico faz? Ele nutre uma esperança, não, mas deixa assim, não vou dar bola para isso, eu tenho coisa mais importante para fazer. Só que a coisa vai tomando uma proporção. O professor Wander Andrade, grande referência condominial do Brasil, ele sempre relata um caso de um condomínio em São Paulo, onde os moradores, todos eles, ao saírem das suas unidades privativas para saírem do condomínio e passarem pela área comum, eles saíram portando na sua mão uma bengala ou uma muleta, e não era porque tinha um problema de locomoção, era para se defender de uma pessoa, tá? De um condomínio. Só que, claro, como é que isso começou, né? Aí o cidadão urinava nas áreas comuns, ele quebrava porta e tudo mais. E tudo isso foi sendo filmado, tudo isso foi sendo mapeado, para que quando você levar para o Poder Judiciário, dizer, não, realmente se tentou tudo. A questão da multa que a Jennifer colocou, eu já participei de assembleia de condomínio, onde o antissocial levantou e disse assim, olha, já me aplica duas, três multas, porque de hoje até o mês que vem eu já vou fazer duas, três festas. O condomínio, ele não é uma instituição com fins lucrativos. A multa pecuniária, o valor, o dinheiro que tu paga, ele teria um fim pedagógico. Mas para essa situação eu não tenho pedagogia que vai conseguir resolver.
né? E essa mudança que o código vai trazer, eu concordo com a Jennifer também, essa questão da judicialização, eu entendo que o quórum ali seria o suficiente para isso. Hoje, no 1337 e no seu parágrafo único, eu não tenho a palavra expulsão. Eu tenho o antissocial e eu tenho a questão da deliberação do quórum para o aumento da multa pecuniária. Isso eu tenho hoje, né? Só que, claro, a jurisprudência construiu nesse sentido. Ontem, o que aconteceu? Quando me chamaram para esse condomínio em fevereiro, eu fiz essa pergunta, tinha ali três boletins de ocorrência que uma moradora, uma condômina fez em relação a essa pessoa, né? E tinha uma notificação que o condomínio mandou no ano passado, mas não teve nenhuma multa. Eu falei para eles assim, gente, olha só, tudo bem, eu tenho a gravação que saiu na mídia, isso é uma coisa que pesa muito, mas eu não tenho aqui uma construção e nem uma assembleia de 3/4 que majorou a questão da multa, né? E a própria assembleia que a gente tinha ali, um condomínio de 16 unidades privativas, eu tinha 7 pessoas, eu não tinha nem 50% do condomínio ali. Eu falei para eles, eu digo, olha, eu não vou entrar com um processo solicitando uma exclusão, porque eu não vou ganhar. Tá? Eu sei que eu não vou ganhar. Então vamos fazer o seguinte: vamos entrar com uma obrigação de fazer, tá? Para o juiz estipular uma multa caso as ações desse comportamento antissocial elas continuem. E foi o que o juiz me deu. Né? Deu a liminar, e aí o que que acontece? O cidadão de 52 anos que mora no condomínio, ele não é o dono do apartamento, o dono é o pai dele. Eu botei os dois na justiça, né? O condômino, quem provoca o ato antissocial, e também o seu proprietário, né? Na reportagem, tá? Fala que quando teve essa situação do botijão de gás, ele estava em surto. A síndica, que é uma síndica profissional, ela é uma não moradora, ela é síndica há 2 anos no condomínio, ela disse: Ah, parece que ele tem alguma patologia, mas não é certo e tudo mais. Eu falei: Olha, eu não vou caminhar para esse lado, tá? Eu quero me apegar ao comportamento dele. Se ele tem algum laudo, se ele tem algum diagnóstico, se ele tem alguma deficiência, deixa que a defesa vai cuidar disso. Mas tem um detalhe, e isso é muito importante. Mesmo que ele venha a ter alguma coisa, tá? Algo que comprometa a sua sanidade, as suas faculdades mentais, o individual dele não pode se sobrepor ao coletivo, principalmente quando a situação é segurança de uma ameaça de uma explosão, né? Aí nós juntamos um vídeo dele também, onde há umas 3 semanas atrás, ele, a câmera que pegava bem a entrada do condomínio, quando abria a porta, ele quebrou. Aparece bem o rosto dele ali fazendo isso e tudo mais. Então, eu vejo como um bom avanço a questão de você colocar lá no a nova redação, se for assim aprovada do código, a palavra expulsão. Mas concordo com a Jennifer também. Eu acho que daqui a pouco a questão de ainda ter que levar judicialmente, né, talvez invalide um pouco a ideia da Assembleia. Mas acho que é um bom avanço aí a questão de nós termos isso positivado, porque o nosso sistema jurídico, né, semana passada na live que a gente fez, eu comentei isso, nós somos oriundos da Civil Law. Então a gente precisa que esteja escrito efetivamente para que nós possamos ter uma medida mais efetiva no seu cumprimento. Muito, muito bacana. E diante de tudo dessa explanação, doutor Ramon, a respeito de uma situação específica, doutora Cristiane, basicamente, então, quais são os itens que vão ser, com a alteração do Código Civil, que vão ser alterados, né? Que o síndico precisa ficar atento, junto com a sua assessoria jurídica, para buscar, então, como nós estamos falando, né? Então, primeiro tem essa questão de procedimento, depois questão de diminuição do quórum, enfim, para chegar até realmente o juiz confirmar essa decisão aí em assembleia. Por favor, explane para nós. Bom, como eu havia dito, né, é importante que o síndico, né, ele tenha ali procedimentos, né, porque como o doutor Ramon colocou, muitas vezes o síndico chega, né, ele contemporiza, não foi nada, e na verdade, como é uma construção,
ainda que não seja necessário entrar com provimento, pedindo provimento judicial, ele tem que ter esses registros, né? Olha, ele foi advertido, ele foi multado, né? Até que se chegue à Assembleia para poder pedir lá a expulsão, né, judicialmente do condômino, né? Então são pequenos atos, né, que vão construir esse condomínio social, né? Como a gente falou aqui, Já a, te digo, já te digo que você consegue. amigo tem microfone aberto. Atos únicos, às vezes, são exceções, né? Então, o condômino já vem praticando várias coisas até que se chegue ao limite do síndico e dos condôminos, eles não aguentam mais, né? E o Código Civil traz isso, então, ele diminui o quórum, ou seja, 2/3 de 3/4, né? Que hoje nós temos lá no 337, vai passar para 2/3, né? Para aplicação de multa, né? Não a expulsão propriamente dita, como os colegas colocaram aqui. Então, era importante que constasse isso, né? Para que o condomínio tivesse esse poder de poder também fazer isso de forma administrativa, sem requerer. Mas ainda assim, no meu entendimento, tem que ser seguido esse procedimento para ter provas, né? Porque isso também vai dar ensejo à desconstituição, né, de uma eventual assembleia de expulsão. A gente tem isso também, né? Tem essa questão do outro lado, né? Então, é importante que o síndico esteja sempre, né, com tudo registrado, imagens, e-mails, e que os condôminos prepostos também funcionários, porque muitas vezes acontece também, né, maltrato, questões de racismo, homofobia, né, e isso também é uma conduta antissocial, né. E algo importante também que eu sempre procuro utilizar nos condomínios que eu atuo é a mediação, né? Antes da gente chegar lá naquela situação extrema de entrar com ação e tudo mais, chamar o mediador ou fazer a mediação com as partes, né? Antes de que seja tarde demais, que tu tenha que efetivamente ajuizar uma demanda, né? Não, sim, até porque, né, o que nós falamos até então sobre essa conduta reiterada, e o que que nós fazemos, por exemplo, com esse caso que eu citei para vocês ali no início, do morador que pega a sua arma e dá aí 2, 3 tiros, né, ou que realmente quebra aí, numa situação única, quebra a área comum, quebra câmeras, enfim, o que que eu faço? Eu vou esperar até que essa conduta se torne habitual, né, para me movimentar ali no condomínio. Então, realmente, às vezes tem situações que são extremas, uma única situação Exato. que afeta a coletividade. E aí, nesse caso, como a doutora Cristiane trouxe para nós temos o viés da mediação, que ela precisa ser olhada com mais carinho pelos advogados condominiais e precisa ser mais utilizada pelos condomínios. E através disso eu gostaria de chamar o nosso colega Dr. Carlos Chapeta, cadê você, meu amigo? Para falar para nós um pouquinho sobre o Dr. Carlos, ele é especialista em mediação, é mediador, e ele pode nos trazer como você, síndico, consegue, através da mediação, solucionar ou mesmo criar uma solução em conjunto para situações que realmente não são reiteradas ou, sendo reiteradas, como que a mediação atua antes desse processo judicial, Dr. Carlos? Obrigado, doutora Bruna. Bom dia, doutora Cristiane. Que bom ouvir a sua fala e ver a importância que é a mediação, que ela não é perda de tempo e não é papo furado. Doutor Ramon, doutora Jennifer, doutora Márcia e a nossa CEO, né, da SEX, a doutora Andrea Hesck. Que assunto importante, né, e que tema relevante esse do condomínio antissocial. Mas será que a mediação ela vai fazer diferença? Quando é que ela pode entrar em cena? Porque todos nós aqui já ouvimos, já conhecemos os 3 S's do condomínio ali. E eles são pilares para essa base toda da vida condominial. Mas aqui está um problema, porque em muitos casos a penalidade financeira acaba não resolvendo, como os próprios colegas trouxeram, né? Então o condomínio vai pagar aquela multa e vai continuar o comportamento inadequado. E aí que vem uma grande questão, como conseguir, por exemplo, um quórum necessário para aquela expulsão? Imagina um condomínio, como trouxe a doutora Bruna, de 100 unidades, né? Agora, imagine um de 1.000 unidades. E tem a questão dos blocos também. Às vezes, esse condomínio ele não atinge todos os moradores da mesma forma. Então, fica difícil de sensibilizar todo mundo. E o pessoal não quer mesmo se envolver hoje em dia,
quanto menos se envolver, melhor nessas questões e o pessoal acaba não participando. Então, aqui também a gente chega num ponto importante, só que a gente precisa chegar no momento extremo, porque é uma construção, são atitudes reiteradas que constroem esse condômino antissocial. Então, será que não existe uma forma de agir antes, preventiva? E aí que entra a mediação condominial, que ela pode sim ser vista como uma estratégia pelo síndico e pelo próprio jurídico ali, para atacar aquele problema que pode escalar desde o início, quando está aquela fumaça ali, já pode ver se é caso ou não para levar para uma mediação, né? Porque o síndico, claro, ele vai poder agir, né? Mas como esse gestor de conflitos, ele vai lá, vai conversar com esse morador, vai explicar as normas, vai aplicar multa, que é uma abordagem importante e necessária. Mas nem sempre esse tipo de condômino, esse perfil, vai atender aquelas orientações jurídicas, ou melhor, as orientações do síndico e as orientações jurídicas ali. Então, porque eu posso ter um ranço com aquela questão, com aquele profissional ali. E é exatamente aí que pode vir a mediação como uma estratégia, porque é esse recurso importante ali, porque ele vai conseguir separar o que está sendo dito de quem está falando. E às vezes a pessoa, aquele profissional, o síndico e o advogado estão falando o que está dentro da lei, o que está dentro da convenção, do regimento interno, mas por eu ter esse ranço, essa indiferença com aquelas pessoas, eu não estou nem aí. Eu vou continuar praticando esses atos ali. E tem uma coisa importante também, que na mediação ela permite essas reuniões periódicas, um acompanhamento ali para cada situação, para ajustar aquelas questões que foram construídas, que foram acordadas ali. Não é simplesmente um negócio que resolveu, chegou no consenso e acabou ali. Então, ele é um procedimento contínuo. Então, pessoal, ao invés de esperar esse conflito escalar todo esse procedimento que envolve a expulsão com a assembleia e tantas dificuldades também que isso envolve para toda a vida condominial, e por ser menos desgastante, quem sabe busca a mediação condominial. E esse caso também que a doutora Bruna trouxe ali, não sei se foi do barulho, que é um caso que teve 37 multas por perturbação do sossego, né? Daí o condômino ali, ele foi multado pela Polícia Militar Ambiental por 15 mil, não me lembro quanto, e depois ele pagou a fiança, né, de 200 mil mais ou menos, e voltou a incomodar os vizinhos ali. Então, aquilo que era para ser uma medida socioeducativa, um fim pedagógico, acabou não surtindo efeito e foi para a expulsão. Então, tem pessoas que precisam dessa conversa para poder compreender quais são as consequências, que ele vai perder, vai continuar sendo proprietário, mas vai perder todo o acesso ali daquele local que ele está residindo. E eu quero aproveitar para deixar também, destacar para o pessoal que está nos acompanhando, que a mediação ela não é uma panaceia, ela não é uma esponja de aço que tem mil e uma utilidades. Sim, ela tem bastante utilidades, mas é preciso fazer esse diagnóstico aí, que é com o mediador, com o jurídico independente e também com o síndico, para ver se cada caso se aplica ou não. Se a primeira porta a ser batida, vai ser o judiciário. Muito bacana. Doutor Carlos, é assim, esse síndico, por exemplo, que está numa situação, vivendo uma situação grave, né, mas que ainda não tem ou que está se tornando reiterado, como que ele faz para buscar a mediação, esse diagnóstico que você trouxe? Quais que são os primeiros passos para realmente conseguir, através da mediação, ter essa conversa, né, ter esse diálogo para construir uma solução em conjunto? Primeiro a gente busca entender, quer dizer, ele vai buscar onde? Procurando, né, numa rede social, procurando qualquer lugar, né, ali que um profissional da confiança dele. E vai dizer, olha, eu estou com esse caso, e daí o mediador vai chegar, vai conversar com o síndico, vai conversar também para o jurídico, se ele já tiver um jurídico independente ali que atue no condomínio, para ver se é caso ou não, para tentar compreender o porquê que aquela pessoa está dando, vamos dizer, que está disparando, né, arma de fogo ali, por que ela está quebrando tudo, por que ela quer explodir aquele condomínio, para ver quais são aqueles problemas, se é uma questão mesmo psicológica ou foi alguma questão que levou aquilo ali. Foi algum problema que ele teve com outro
morador, alguma ideia que ele possa ter levado numa assembleia e não foi acatada, e aquele olhar torto que passa ali na área comum, no elevador, e que vai escalando. Então, tentar compreender quais são os interesses, quais são as necessidades dessa pessoa que está por trás. Isso aí, a mediação pode ser eficaz para a gente conseguir fazer esse mapeamento, esse diagnóstico, e ali sim, daí utilizar as ferramentas, que eu prefiro utilizar a palavra recursos, para poder chegar num caminho de um consenso e essa criatura, esse condemônio, ele consiga verificar, né, quais são as consequências que vão poder ocorrer com ele, né, dessa expulsão toda ali. É, exatamente, alguns casos são de condemônios mesmo, né? Gente, então nós não conseguimos esgotar o assunto, né? Porque realmente ele passa por análise do caso concreto que você pode vivenciar aí no teu condomínio, né? Então também vai existir isso, análise de um jurídico sobre a situação, como disse o Dr. Carlos, e realmente perceber se através da mediação a gente consegue criar uma solução em conjunto ali. E aí, com os procedimentos que a doutora Cristiane muito bem colocou para nós, que o síndico precisa estar atento para, no caso realmente gravoso, levar aí para a Assembleia, para a multa, para aplicar o aumento da multa e posterior aí para confirmar a expulsão desse condomínio antissocial, que é o que o código, a alteração prevista ali da PL, prevê futuramente, né, com a aprovação desse projeto de lei. Aí nós vamos ter exatamente como o Dr. Ramon falou, especificamente a palavra expulsão. Encerrando esse assunto, eu vou pedir então que a nossa coordenadora da Sexul, doutora Márcia Giordano, inicie então ponto a ponto do novo assunto que nós vamos tratar aqui sobre locações por temporada. É contigo, doutora Márcia. Olá, voltei aqui. Antes de encerrar o tópico do antissocial, eu queria deixar um recado para vocês síndicos, que já foi dito por um dos colegas, mas reforçar. O cadastro dos condôminos. Sempre tem esse cadastro atualizado. Por que que eu digo isso? Muitas vezes esse cadastro vai evitar uma ação judicial. Por quê? Eu vou explicar baseado numa consultoria que eu fiz. Me veio a demanda do condomínio antissocial que ele fazia uso do salão de festas sem autorização do síndico. Ele não fazia agendamento, ele só invadia aquele salão de festas. Fazia algumas festas com conteúdos estranhos dentro do local. Então começaram as reclamações, era música muito alta, às vezes a música alta saía do salão e ia para os corredores. Fizeram a medição de decibéis e era extremamente alta, fora do que a legislação permite. E na consultoria eu perguntei, tá, mas esse condomínio é proprietário ou ele é locatário? Não sabiam me dizer. Não sabemos se é proprietário, se é filho de proprietário, se é locatário. Eu disse, primeira coisa que nós temos que analisar é o quê? Aí remarcamos e vieram com a demanda dizendo que era um locatário. Eu disse, vocês já conversaram com o proprietário, já explicaram essa demanda para o proprietário? Porque com uma conversa com o proprietário, ele pode solucionar isso daí para vocês. Eles queriam marcar a assembleia, não tinha, a convenção deles não tinha nada referente à expulsão do condomínio antissocial. Então seria uma demanda ainda maior para o condomínio. E o síndico não tinha se atentado a nada disso. Ele queria já contratar uma assessoria para fazer toda essa jornada do condomínio antissocial. E eles não tinham observado e ninguém tinha falado para eles sobre esse cadastro. Era um condomínio novo, um condomínio com perfil jovem, e eles nunca tinham sido atentados sobre esse cadastro. Então, a partir de então, com uma consultoria, com uma conversa, eles começaram a fazer o cadastro, conversaram com o proprietário e uma semana depois, o condômino, o locatário, puxou o caminhãozinho de mudança e saiu do condomínio. Foi resolvido só com uma consultoria com um jurídico especializado. Então, síndicos, fiquem atentos a isso. Tenham um advogado, um jurídico para chamar de seu.
E procurem os nossos experts da comunidade. Agora, no nosso próximo tema, que também tem sido muito abordado nos condomínios atualmente, que é o quê? É o boom que nós chamamos das locações por curtíssima temporada. O que são essas locações por curtíssima temporada? São as locações feitas ou por plataformas digitais ou por anúncios que têm menos de 90 dias, que a pessoa fica um curto tempo, um curto espaço de tempo dentro daquele imóvel, dentro daquele condomínio. Atualmente, muitas convenções não falam se é permitido, se não é permitido. E o que tem se imposto atualmente? Se a convenção não permite, não é permitido. O que acontece muitas vezes nos condomínios? As locações são feitas, às vezes causam problemas e transtornos para os demais condôminos, porque aqueles hóspedes, porque às vezes são chamados de hóspedes em algumas plataformas, não cumprem as regras do condomínio, não sabem as regras do condomínio porque não são informados pelos anfitriões, que são os proprietários do imóvel. E isso acaba gerando demandas para o condomínio. Vou dar um exemplo. Um condomínio grande, aqui de Porto Alegre, tem imóveis, alguns imóveis, não são muitos, em que estão nessas plataformas. A convenção do condomínio não fala nada a respeito. Quando os condôminos começaram a se sentir incomodados com algumas situações que estavam ocorrendo dentro das áreas comuns, chamaram a síndica contratou um jurídico, o jurídico explicou corretamente o que deveria ser feito. Foi feita uma assembleia. Contudo, nessa assembleia não foi observado o quórum para a alteração da convenção. Entenderam que os votos daquela assembleia, por si só, proibia a locação por curtíssima temporada e começaram a proibir e impondo multas dentro daquele condomínio. O que aconteceu, consequentemente, geraram demandas contra o condomínio dos proprietários que possuem os imóveis por locação por curtíssima temporada. Então, essa reforma vai ser muito necessária para proteger os condomínios e os condôminos. Agora eu vou passar então para o Dr. Ramon, para que ele explane ainda com maior profundidade a respeito da reforma e passe informações valiosíssimas para todos vocês. Dr. Ramon, seja muito bem-vindo. Obrigado, Márcia. A alocação por curta temporada realmente ela tem sido um assunto, na grande maioria das vezes, só discutido, alvo de reclamações e algumas vezes pautadas em ordem do dia para se discutir numa determinada assembleia. Tá? Nesse ano de 2025, eu tive 3 condomínios que me contrataram para dar um parecer sobre a alocação da curta temporada. E qual é a grande questão, né? E aqui é que está a grande discussão e o que que a reforma do Código vai fazer, tá? Essa reforma do Código Civil, alguns até estão chamando de novo Código Civil, que vai alterar não só a parte dos condomínios, vai alterar muitas outras partes da legislação civil também. Mas na parte do condomínio, além de positivar aquilo que na prática já acontece, tá? Exemplo, o código vai trazer escrito a questão do síndico poder ser remunerado, mas isso já acontece de um jeito ou de outro, né? Ou isenção da taxa, ou um prolabore ali efetivamente. E vai dar mais autonomia ainda para o condomínio decidir sobre as suas questões internas, desde que, claro, não confronte a lei maior. O grande embate que tem, tá? Primeiro, é o artigo 48 da Lei de Locações, que lá já prevê a locação abaixo dos 90 dias. Só que a Lei de Locações,
ela é de 1991. Não tinha plataforma em 1991, não tinha app, né? Acredito que todo mundo aqui, se não todo mundo, pelo menos a grande maioria, ou já adulto, ou quando criança, adolescente, locou uma casa na praia por 30 dias, por 15 dias, por 60 dias, 45 dias. A diferença é que tu ia pessoalmente até a imobiliária, né, e fazia aquela locação. Então, a locação abaixo dos 90 dias, na prática, ela sempre aconteceu. Claro, as locações que você fazia no litoral, ela não, pelo menos na grande maioria, ela não abrangia dentro de um condomínio. Era uma casa de rua na rua, né? Quem defende a locação hoje, a locação por curta temporada, se apega em dois aspectos jurídicos. Uma no artigo 48, uma lei federal que diz, não, mas diz que pode. E se apega no inciso primeiro do artigo 1335 do Código Civil, que diz o quê? Direito do condômino dispor livremente da sua unidade. Tá? Aí a gente vai para o primeiro, desde que não desvirtua a finalidade e tudo mais. Aí vem aqueles que são contra, tá? O primeiro embate, o condomínio é residencial. E isso, nos três pareceres que eu dei, eu falei isso, tá? Eu disse assim, não, eram três condomínios residenciais. Se vocês, se chegar ao conhecimento de que alguém está locando por um período abaixo de 90 dias, porque dentro daquela unidade privativa a pessoa quer abrir uma padaria, ela quer fazer comida para vender no condomínio, tu está desvirtuando, tu está dando um caráter econômico para aquela questão. Tá? Aí eu vejo diretamente um afronte à finalidade do condomínio no qual ele se coloca como residencial. Só que daí, e a jurisprudência explora isso também, o fato de você estar locando, ou seja, o proprietário, ele está ganhando financeiramente um número X de diárias que aquela pessoa está. Isso estaria desvirtuando o condomínio. Eu gosto muito de debater esse assunto em assembleia da locação de curta temporada, porque eu chego e digo assim, tá, tudo bem, está desvirtuando porque a pessoa está ganhando. Mas se eu fizer uma locação convencional de um ano, por exemplo, eu vou estar ganhando também financeiramente. Eu estou desvirtuando a finalidade do condomínio? Não, não estou. Aí vem um outro ponto. A alta rotatividade de pessoas dentro da estrutura condominial num curto espaço de tempo. Tá? Isso, isso eu entendo, e o Airbnb, que é a maior plataforma, tem outras também, mas o Airbnb é a maior plataforma onde você faz isso, existe a possibilidade de você colocar um número mínimo de dias. Tem gente que não coloca, mas tem essa alta rotatividade. Então, o que que acontece? Pessoas estranhas participando de dentro de uma rotina onde a segurança vai ficar colocada em xeque, tá? Isso eu entendo ser um motivo muito plausível, tá? Os defensores, não, mas você faz um cheque um checklist do perfil da pessoa e tudo mais. Eu tive um condomínio que eu participei de uma assembleia esse ano, em fevereiro, onde um quarto de condôminos reuniu assinaturas para destituir o síndico, tá? Um condomínio que, quando ele foi implementado, o condomínio tem 2 anos, quando ele foi implementado, ele foi pensado para alocação de curta temporada, tá? Ou seja, o grande atrativo da incorporadora foi chamar investidores, tá? E o que que aconteceu? Uma pessoa detentora de 17 unidades, só as unidades dela já fechavam um quarto do condomínio, mas ela conseguiu mais gente, tá? Chamou essa assembleia, por quê? Porque os hóspedes, vou chamar assim, tá? Os hóspedes, os inquilinos, eles realmente estavam com um comportamento antissocial. O que que o síndico fez? Aplicou a convenção e o regimento interno. Notifica multa, 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 multa. Tá? E aí, quem se sentiu incomodado resolveu chamar para tentar derrubar o síndico. O segundo condomínio que eu dei um parecer, eu falei para o pessoal, o comportamento antissocial do hóspede ele tem que ser combatido, sim, não tenha dúvida, mas ele tem que ser também combatido para locação convencional ou até mesmo para o próprio condomínio. E aí eu tenho que olhar para o síndico na frente de toda a massa condominial e fazer a seguinte pergunta: tu tá multando?
Tu tá aplicando a convenção e o regimento interno? Porque daí eu entendo que o debate ele ultrapassa a alocação da curta temporada. Ele entra numa outra questão. Eu tive uma situação, isso que a doutora Márcia comentou sobre a questão da Assembleia. Ele é um cliente, ele era conselheiro fiscal num condomínio que eu atendi, ele acabou ficando com o meu contato e ele me chamou agora uns 2 meses e meio atrás e ele disse: Eu tenho um apartamento dentro de um outro condomínio que eu loco por locação de curta temporada. Fizeram uma assembleia, maioria simples disse assim: tá proibido locação por curta temporada. E aí eu perguntei: tu é o único que faz isso? Não, tem uma outra pessoa que faz isso, ela mora no interior do Rio Grande do Sul, é eu e ela. E aí a gente começou uma construção, eu e ele. E ele disse: Ramon, eu leio muito sobre curta temporada, ele não é advogado. Eu entendo que tem que estar na convenção, eu entendo que tem que ter um quórum qualificado para decidir sobre isso. E aí eu digo para vocês que estão nos assistindo que existe um projeto de lei que está tramitando, que vai alterar o artigo 50 da Lei de Locações, que vai se passar aquele projeto, né? É uma coisa até além do código, que tem que estar na convenção. E eu defendo isso também. Eu defendo que tem que estar na convenção. Se você pode ou se você não pode. Que é a proposta que, se passar esse projeto do código, né, vai estar. A proposta, que vai estar lá no parágrafo 1º do 1336, tá, vai dizer o quê? Tem que ter autorização expressa. Senão, não pode. Ou seja, vai inverter a situação. Hoje, o que que tu tem? Tu tem uma lacuna sobre essa questão, porque as convenções, a esmagadora maioria não previa, falava da locação, ok, algumas até inclusive colocam ali que quando um condômino locar a sua unidade privativa tem que comunicar a administração, comunicar o síndico, legal isso, mas é o máximo que se fala. Né? E diz também que a convenção e o regimento se aplica também aos hóspedes, visitantes, inquilinos e tudo mais, né? Mas não fala expressamente sobre isso. Tá? Nós tivemos a nível Brasil dois processos, um do Rio Grande do Sul, claro, né, sempre tem que ser o Rio Grande do Sul, e o estado do Paraná, que bateram lá na porta do STJ, que falaram sobre essa questão da curta temporada ou não. E o RESP, o acórdão, quando saiu, os dois foram unânimes no sentido de dizer que o condomínio tem autonomia para regrar e tudo mais a questão da curta temporada. Eu vejo, e nos pareceres que eu tenho colocado, me entrego à convenção, eu explano sobre a situação, mas eu sempre recomendo: olha, trata esse assunto. Um dos pareceres, inclusive eu participei da Assembleia, tinha vários relatos, boletins de ocorrência de realmente comportamento antissocial, em virtude disso. E aí tu tem que tentar separar o joio do trigo quando tu traz essa questão de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, de que eu posso ter esse comportamento com base em condôminos que também acontecia naquele condomínio, né? Aí eu olhava para o pessoal e dizia assim: mas por que que os vizinhos de vocês não se insurgem tanto contra também? Por que que é a questão da rotatividade? Então eu vejo assim, ó, e aí trago novamente o nosso sistema cultural. Precisa estar escrito. Precisa estar lá, dizendo se tu pode ou se tu não pode. E se pode, como é que pode? Né? Ontem eu conversava com um síndico que a gente está conversando, talvez venha a ter uma assembleia sobre essa questão, e aí disseram: olha, quem sabe para curta temporada a gente estabelece ali 2, 3 infrações. Se fizer isso, aquilo lá está proibido. Eu disse: olha, a gente tem que estudar um pouquinho, né? Tu vai estar criando uma regra especial para um e para outro. O que eu achei interessante, e aí também é um problema, né? Porque cada cabeça de juiz, de julgador é uma sentença, que eu encontrei algumas jurisprudências, principalmente no estado de São Paulo, que trazia que o fato de haver alocação por curta temporada, desde que o inquilino, o hóspede, não utilize aquilo ali para dormir, né, não desvirtua a finalidade residencial do condomínio, né? Então, vejam, nem o Poder Judiciário tem um posicionamento firme e efetivamente dizer: não, é isso, vamos fazê-lo, né? Mas eu fico feliz que o código que o aprovado traga essa questão, porque daí vai dizer: bom, aqui a gente tem
né? O condomínio tem, então tá bom, então vai ter que estar na convenção isso, né? Porque se não tiver, não pode. Não pode porque está escrito lá. Né? Então eu vejo positivo esse ponto específico da curta temporada, porque eu acredito que vai sedimentar pelo menos uma boa parte da discussão, vai obrigar o condomínio a dizer, não, vem cá, vamos chamar uma assembleia, tem muita coisa que tem que ser mexida e vamos já colocar a questão. Eu tenho feito algumas convenções, atualmente eu estou fazendo 3 convenções para 3 condomínios diferentes, né? Nenhuma delas já foi para a Assembleia, a gente está na construção do texto, mas a administração já me disse: escreve aí, não pode. Beleza? Se passar na Assembleia, passou, entendeu? Vamos ver como é que o pessoal coloca. Eu entendo isso, eu entendo que a massa condominial, nos seus 2 terços ali, é que vai ser a grande detentora da palavra final de como. E independente se é ou não abaixo dos 90 dias, cometeu infração, notifica a multa e segue adiante aquilo que a gente falou no primeiro bloco aqui do webinar. Pessoal, é importante isso das assembleias, né? Como o Ramon disse, a Assembleia é soberana e vai votar se aquele condomínio, quando a Assembleia é feita com um quórum específico, temos sempre que atentar isso, para não invalidarmos toda a jornada feita pelo advogado, feita pelo síndico, para não causar demandas no futuro. Agora, a doutora Jennifer vai trazer mais explanações ainda para a gente. Vai falar sobre as decisões do STJ, o que tem sido feito no dia a dia, como tudo isso tem sido tratado, e também ela vai trazer um questionamento que ela recebeu via perfil da rede social dela, que foi muito bom esse questionamento, que vai ser bem legal explanar, porque demonstrou que a pessoa tinha dúvidas, e essas dúvidas deve ser de algumas outras pessoas também, e vão ser sanadas aqui. Então, muito bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, com pessoas tão qualificadas para tratar desse assunto. E vou me somar um pouquinho ao que o doutor Ramon colocava, porque já foi praticamente uma aula sobre esse tema das locações. Mas vamos novamente falar das nossas queridas locações, né? E dessa vez das locações de curta ou curtíssima temporada. Então, nós temos aí, no projeto de reforma do Código, como a gente havia falado já na live da sexta-feira anterior, uma inversão daquilo que é a lógica atual em relação às locações de curta ou curtíssima temporada, né? Que eu entendo que são essas abaixo de 90 dias, em especial essas mais curtas ainda, que muitas vezes a gente pede ali pela plataforma do Airbnb ou outras plataformas digitais. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de permissão desde que não haja efetivamente uma proibição na convenção, no regimento interno, no regramento do condomínio. Então, via de regra, você permite. É claro que esse assunto deu muito pano para a manga, muitas e muitas ações judiciais, até que, como o doutor Ramon bem colocava, o STJ se posicionou a respeito disso, porque de fato era um assunto controverso. E de fato não estava bem posto na legislação, de modo a retirar aquela zona cinzenta jurídica na qual nos encontramos até aqui, porque muitas vezes o síndico tem dúvidas, posso, não posso permitir, posso proibir ou não posso, e acaba sendo um regramento casuístico, né, de condomínio para condomínio. Então, o que a proposta dessa reforma vem trazer, em especial no seu parágrafo 1º do artigo 1336, é a questão de que, via de regra, você terá uma proibição de realização de locações por curta ou curtíssima temporada nos condomínios. E se a Assembleia desejar permitir a realização dessa espécie de locação, dessa modalidade diferente de locação, ela vai precisar, então, positivar isso nas regras do condomínio. Ela vai precisar colocar na convenção e no regimento interno esta permissão. Então, a regra agora se inverte, a lógica se inverte, em vez de permitir, como regra, você vai ter uma proibição se a proposta for aprovada, se o texto definitivo for, como está ali o parágrafo 1º do artigo 1336. Eu gostaria de trazer a leitura para vocês, para a gente discutir um pouquinho e, na sequência, trazer esse questionamento que eu tive lá pelo Instagram. Então, a norma, ela vai colocar da seguinte forma: parágrafo 1º, né? O artigo 1336 dessa proposta, ele vai falar dos deveres do condômino. O parágrafo 1º vai trazer o seguinte: os condomínios residenciais, o condômino ou aqueles que usam sua unidade
salvo autorização expressa na convenção ou por deliberação assemblear, não poderão utilizá-la para fins de hospedagem atípica, seja por intermédio de plataformas digitais, seja por quaisquer outras modalidades de oferta. Então, veja só, o primeiro ponto importante que me parece que o parágrafo primeiro está trazendo é que ele não está colocando apenas o condômino, né, que é aquele que estritamente é o proprietário, o titular da unidade, que paga as cotas condominiais e que é o responsável perante o condomínio por aquela unidade, por tudo que se faz nela. Ele está falando também do morador, aquele que usa a unidade. Então, eu vejo que aqui poderíamos ter o inquilino, poderíamos ter alguém da família deste condômino, um outro morador, um detentor da posse por alguma razão. Essas pessoas, salvo, ou seja, via de regra, não é permitido que se faça esse tipo de locação, exceto, salvo, se houver autorização expressa. Então, o projeto visa que, para alocações entendidas como hospedagem atípica, você precisa ter o regramento na convenção, permitindo expressamente a sua realização. Do contrário, você não poderá fazer. E aí a gente falava na sexta-feira passada da importância de, no momento da implantação dos condomínios, a gente está falando em condomínios, já se atentar para isso, né? O corpo jurídico, o síndico, a administradora, se atentarem para, na primeira convenção, a primeira oportunidade de discussão de como será essa convenção, falar sobre isso para os moradores, porque não é simplesmente uma questão de destinação daquele condomínio, é também o objetivo que aqueles moradores têm com aquelas unidades. Então, a gente falava, por exemplo, dos investidores, e hoje, como não existe uma proibição expressa, porque a gente está vendo que há aí uma proposta de alteração significativa em relação a esse tema, como a gente não tem uma proibição expressa do Código Civil, hoje os investidores costumam comprar unidades com o objetivo de fazer essas locações, porque é uma locação rentável, a pessoa vai ficar 4, 5 dias, 2 dias, vai ter uma alternância, uma rotatividade, consequentemente, é uma ingestão de receita rápida, e você não tem problemas que as locações mais longas vão trazer, como o desgaste do imóvel, o problema com o inquilino inadimplente, o problema com o encerramento da locação. Aqui no escritório a gente acompanha muito encerramento de locação residencial, dá muito problema. Então, os investidores, como forma de aumentarem o seu lucro, diminuírem a sua despesa, os seus prejuízos e mesmo a necessidade de ajuizamento de ações, muitas vezes, para reaver aluguéis, para reaver danos que foram sofridos durante uma locação em que o inquilino não cuidou, não fez ali a manutenção do imóvel, os investidores eles têm preferido mesmo essa espécie de locação. Hoje, muita gente, é muito grande o número de pessoas que compram imóveis, em especial em condomínio, para fazerem essas locações, porque a coisa roda bastante. Mas, com essa mudança, de fato, vai haver uma mudança no perfil dos investidores também, que me parece vão precisar procurar imóveis que tenham mais afinidade com o objetivo que eles têm. E então você vai precisar não só verificar a convenção, que é algo que, inclusive, o advogado imobiliarista sempre faz, o imobiliarista condominialista também, a gente faz uma due diligence, que é aquela auditoria imobiliária para verificar a situação daquele imóvel, de quem vende e do condomínio, em caso de ser um imóvel inserido em uma realidade, em uma comunidade condominial. Você vai precisar verificar também se a convenção permite ou não permite essas locações. Qual é a destinação e qual a finalidade, o que os condôminos, o que a Assembleia deliberou a respeito dessa espécie de locação, que a norma do parágrafo 1º, nessa proposta de reforma, vai trazer como hospedagem atípica. Por que é uma hospedagem atípica? E aí eu quero trazer esse ponto, que a pessoa do Instagram, ela me perguntou isso, mas peraí, o STJ definiu hospedagem atípica, que era a realidade em que a moradora transformou a sua unidade imobiliária em um hostel. Não se trata do Airbnb, me disse a pessoa. Na verdade, eu vou fazer aqui a correção. A gente tem mais de uma decisão da STJ e elas estão falando de hospedagem atípica nesse sentido, no sentido de hospedagens que não guardem relação com as mais comuns, como essas mais longas, hospedagens, locações para moradia,
para comércio com realmente um período mais longo ou com uma outra natureza, como por exemplo a hospedagem hoteleira. Então aqui a gente tem uma hospedagem com outra natureza, tanto que muitas pessoas entendem que ela é diferente daquilo que já está na lei de locações, porque ela tem outro formato, ela tem outro objetivo e outras características. Então, aqui o STJ diz que a hospedagem atípica, sim, um exemplo dela são justamente essas plataformas, Airbnb, Quinto Andar, plataformas digitais, mas além disso, a norma fala que não apenas essas locações, se aprovada a reforma desta maneira, estarão proibidas via de regra, exceto se elas forem convencionadas de maneira expressa na convenção, ou seja, não basta o entendimento tácito, você precisa colocar expressamente que estão autorizadas locações nesse formato. E a pessoa lá no Instagram, ela me perguntou se essa regra, ela valeria apenas para plataformas digitais ou para anúncios, como em jornais, por exemplo. E, na verdade, não. A própria norma esclarece esse ponto quando ela fala que não apenas as locações ou hospedagens atípicas por intermédio de plataformas digitais, mas ficam proibidas também aquelas que sejam feitas por quaisquer outras modalidades de oferta, de anúncio, então, o anúncio em jornal. Então, não só plataformas digitais. A lei, ela visa regulamentar uma situação que já existe, que são a das plataformas digitais, quando foi feita a lei de locações, quando foi feito o Código Civil de 2002. Isso não era uma realidade, então é necessária a mudança. No entanto, a gente precisa verificar alguns pormenores realmente da alteração, e é necessário que o síndico se atente a isso, é necessário que o jurídico se atente para que os moradores daquelas unidades imobiliárias possam expressar a sua vontade, aquilo que eles desejaram quando adquiriram as unidades, em relação a poder fazer esse tipo de locação ou de hospedagem atípica, nas palavras aqui da própria norma, como a norma vai ficar se ela for colocada desta forma, para que os moradores possam deliberar a respeito da finalidade que eles querem dar para suas unidades, se vai ser permitido ou não o uso desse tipo de locação. E, para terminar, é muito interessante também que vai falar que todas as disposições do artigo 1336, que são esses deveres do condômino, eles se aplicam não só ao condômino, mas também ao morador, que tenha uma pessoa família que esteja ali eventualmente. Então, isso me parece também um avanço interessante da norma, porque nós falamos de condômino, mas a gente sabe que não é só o condômino que está ali no dia a dia, e ele vai falar que todas as pessoas que estejam por concessão, por autorização do proprietário ou por titularidade de qualquer direito real sobre aquela unidade, sobre o imóvel, sobre uma coisa alheia, eles estão sujeitos às normas também. Então, ele pode ser destituído, ele pode ser excluído como um condômino antissocial, e, é claro, ele vai precisar observar as mesmas regras que se aplicam aos condôminos, aqui também sobre a hospedagem atípica, sobre a locação pelo Airbnb. Então, seriam essas as minhas considerações de início. Excelente, Jennifer, muito bem. Deixou bem claro para todo mundo que está nos ouvindo agora e para quem vai nos ver futuramente o que está sendo aplicado hoje em dia, o que será feito com a reforma, como é que será tratado com a reforma. E também deixou bem claro a respeito da due diligence, porque muitas vezes as pessoas não fazem essa due diligence no momento da aquisição do seu imóvel, pretendem estar no imóvel para investimento, para fazer esse tipo de locação, que hoje em dia, aqui no Sul, essa realidade veio não faz muito tempo, mas a gente sabe que no Rio de Janeiro, no Nordeste, isso é comum, e para nós aqui está sendo, faz poucos anos que isso está sendo aplicado nos imóveis. Então, tem que se atentar no momento da aquisição desse bem. Se você vê na oferta que seria um bom investimento, que fala no anúncio, para investidores, se você quer investir nesse local, se você quer investir nessa área, se atentem, deem uma estudada, contratem alguém para lhe fazer essa due diligence para ver se esse imóvel se adequa ao que você pretende. Se você quer fixar a sua residência, não pretende ter um Airbnb, uma locação por curta temporada no seu condomínio, se atente a isso, porque isso pode trazer problemas para você. E se a convenção permitir essa locação por curta temporada, quem será prejudicado será você
condômino. Também temos que pensar que as demandas dos condomínios, por isso que agora os condomínios, os síndicos e os colegas advogados têm que se atentar com as convenções, se for preciso fazer as suas atualizações de convenção com a reforma, para não gerar demandas futuras para os condomínios. Sempre nós temos que pensar também no financeiro do condomínio, que uma ação a mais dentro do condomínio gera custos para os condôminos que serão prejudicados. Eu queria fazer um adendo, Marcinha, sobre um dos deveres dos condôminos, que me parece algo bem interessante da proposta, está no inciso 8º do 1336, nessa proposta, nessa PL de reforma, que obriga o condômino, coloca como um dever positivo dos condôminos, noticiar ao condomínio a alienação das unidades. Até aqui a gente não tinha essa obrigação. Aqui passa a ser, se ele alienou a unidade, ele precisa noticiar o condomínio. Se ele não o fizer, ele continua respondendo pelas despesas condominiais. Então isso mostra, mais uma vez, a importância da due diligence, que a gente falava antes, de verificar as normas do condomínio e de verificar a situação das cotas condominiais pelo alienante, porque também uma coisa que muda é que o adquirente passa a ser o responsável, inclusive o único responsável pelas cotas condominiais, se não for feito o aviso da alienação. Então, o advogado precisa olhar para esses pontos na due diligência e dizer para o seu cliente: olha, existe aqui uma dívida de condomínio, essa dívida passa a ser sua. E tudo isso entrar no jogo da negociação, que também reflete na economia, reflete nos negócios imobiliários, e é de suma importância para que a pessoa que adquire um imóvel em condomínio saiba onde ela está pisando, onde ela estará entrando, e se existem aí ônus, dívidas que ele vai precisar arcar depois. Uma coisa importante também, e isso eu escutei em uma dessas assembleias que a pauta da curta temporada estava pautada, era de que um proprietário de algumas unidades, ele, ele trouxe algumas informações da plataforma digital no sentido de tomar todo um cuidado para com o hóspede, no sentido de tá aqui a convenção e o regimento interno, isso aqui você pode, se você não pode trazer ninguém a não ser essas pessoas que você listou aqui. Ele trouxe ali toda uma situação. E o síndico, eu me lembro que ele disse que ele falou, houve uma assembleia, ele não soube precisar a data, houve uma assembleia onde nós determinamos de que as locações, e não era só curta temporada, que deveria haver todo um comunicado, enfim, toda uma ciência por parte do gestor condominial. O que eu costumo sempre dizer é o seguinte: todos nós sabemos que o síndico, ele é quem exerce esse cargo, essa função, é muita responsabilidade, é muito dever, é muito cuidado que tu tem que tomar em todos os aspectos do condomínio, tá? Mas quando a gente se refere à questão de pessoas, e aí entra a curta temporada, você tem que redobrar um pouquinho mais o cuidado. E aí a gente sempre costuma dizer, aqui na comunidade dos expertos em condomínios, a gente fala muito sobre isso. Nos nossos Instagrams, aqui quem nos segue, a gente comenta, mas a gente faz isso não é no sentido de somente nos anunciar. É um cuidado. Os síndicos que estão aqui nos assistindo, lá no Enasex esse ano eu falei sobre isso. Eu prefiro que o síndico me ligue 50 vezes antes do que uma vez só depois, tá? Eu estava comentando sobre esse cliente, né, que dono de uma unidade em um outro condomínio, uma assembleia por maioria simples decidiu, ó, vamos proibir a locação por curta temporada. Ele me contratou, nós fizemos uma notificação, tá, para o síndico, trazendo, por quê? Porque colocaram na ata o desvirtuamento da finalidade residencial do condomínio, trouxe essa jurisprudência de São Paulo e tudo mais. Aí a outra condômina proprietária também de uma unidade que também loca abaixo de 90 dias, me contratou e eu entreguei dizendo, olha, essa decisão ela não tem uma validade, ela não respeitou um quórum, não existe nenhuma situação
aqui envolvendo essas duas unidades, porque daí eu tenho que me apegar ao caso concreto ali em si de perturbação a sossego. O condomínio fica próximo a um grande hospital na cidade de Porto Alegre, ou seja, as pessoas que acabam fazendo a locação, elas, via de regra, vêm para uma consulta, estão num tratamento, ou seja, tem um perfil nesse contexto. E no final da notificação eu coloquei, essas duas unidades vão continuar fazendo locação, por plataforma ou não, abaixo dos 90 dias, né? E aí o que que aconteceu? Tá? Eu não tive resposta, não houve uma contra-notificação novamente, mas hoje é sexta-feira. Ontem, esse meu cliente me mandou uma ata, né? Eu não sabia da Assembleia, ele certamente deveria sabê-lo, onde a Assembleia voltou atrás na locação curta temporada, né? Ele estava na Assembleia, ele disse que falaram no meu nome e de que a antiga administradora tinha passado uma orientação incorreta, né? Então, aquela decisão especificamente sobre o Airbnb não estava mais valendo, né? Não estava mais valendo. Então, assim, ó, o que que a gente costuma dizer, tá? É importante que você, síndico, você, gestor, antes de você pautar um assunto, seja ele qual for, né? Aqui a gente está trazendo duas situações, a curta temporada e falamos do antissocial. É você se cercar de um profissional jurídico. Muitas vezes você precisa buscar um mediador, e eu sou muito favorável a isso. O Carlos aqui, não é porque ele está aqui, é uma das maiores referências que a gente tem hoje, não só no Estado, mas a nível nacional de mediação. A gente vem de uma cultura beligerante, né? Vou falar com o meu advogado, eu vou entrar na justiça, né? E nos Estados Unidos é diferente, gente. É muito caro você ingressar judicialmente lá. Existe uma cultura, a gente precisa mudar isso. E o condomínio é o melhor lugar onde isso pode acontecer, né? Porque eu sempre falei para os clientes, olha, nós temos dois caminhos, os dois vão nos levar quase para o mesmo lugar. A diferença é o tempo e o dinheiro que tu vai gastar aqui em relação a cada caso. Então, assim, ó, é importante que você se cerque dessas situações. Eu já tive situações, não querendo fugir do tema, mas só exemplificando isso que eu estou dizendo, que eu falei para o síndico: olha, eu entendo que essa situação do pet com o tutor, a gente conversou, fez, traz um veterinário para a Assembleia. Deixa o profissional falar alguma coisa sobre aquilo ali, que a gente não detém o conhecimento. Então, assim, ó, o condomínio é um lugar que proporciona esse tipo de debate para que a massa condominial. Olha, eu posso não concordar com isso aqui, mas houve uma construção, o condomínio fez nesse formato, veio um profissional, ele deu um parecer, houve uma assembleia, mudamos a convenção, fui voto vencido, mas tudo bem, houve isso. Tudo. Então, é nesse sentido que o síndico tem que caminhar. Tá? Claro, e aí eu escutei isso numa assembleia de uma moradora que ela disse assim: quando eu viajo, eu sempre fico num Airbnb. Aqui onde eu moro, eu não quero. Eu não quero que outras pessoas. Porque eu não comprei a unidade com base nisso. Claro, e até era um condomínio que ele, aqui em Porto Alegre, não estava numa rota de hospital, de aeroporto, de shopping, de algum lugar assim que, né, comercialmente ou por necessidade houvesse. Mas acabaram fazendo. Né? Condomínio com uma baita de uma estrutura, uma boa estrutura, área de lazeres e tudo mais, que acabou se caminhando para isso. Então, eu acredito que é isso que a gente tem que pensar e a due diligence, que é uma expressão em latim que é a diligência prévia, ela é muito necessária nesse mapeamento para que a gente possa, é que eu digo, fazendo tudo isso, tu vai evitar uma dor de cabeça? Não, não necessariamente, tá? Mas pelo menos ela vai vir mais aquecida, o síndico vai melhor calçado, né? E essa reforma do Código Civil vai dar mais autonomia ainda. Por isso que a gente sempre utiliza todos os espaços, todos os momentos para dizerem assim, ó, usa dessa liberdade que a lei vai te dar mais ainda, você, de uma maneira em que você realmente consiga direcionar essa força para a massa condominial que se torne eficaz. Porque não adianta a gente ter convenção, ter regime, se isso é utilizado, o efeito, que muitas vezes acaba sendo, né, infelizmente,
como a gente cansa de trazer aqui, né? Eram isso, doutora, minha consideração. Também outra pontuação bem importante é que o síndico, se é permitido dentro do seu condomínio a locação por curtíssima temporada, faça o regramento, coloque em assembleia, se não um regramento interno que pontue as regras da locação por curtíssima temporada, faça, pois quando fica claro para o proprietário da unidade que colocou a sua unidade para locação de curtíssima temporada de que existem regras, elas precisam ser cumpridas e que ele deve passar para os hóspedes as regras, muitas coisas acontecer. Um exemplo que eu vou dar: se o condomínio tem portaria ou uma portaria remota, você precisa fazer o cadastro desses hóspedes para que eles possam entrar no horário, a partir do horário que é o check-in. Se você não passa para a portaria ou para a portaria remota o cadastro dessas pessoas da forma correta, essas pessoas não ingressarão no condomínio. E já vi demandas contra condomínios por pessoas, por hóspedes, que chegaram no condomínio e tiveram a sua entrada barrada. Ficaram mais de uma hora tentando entrar no condomínio, a portaria tentando entrar em contato com o proprietário não podia atender naquele momento, e a pessoa se sentiu lesada e ingressou com uma ação contra o condomínio. Então, para tudo isso, precisa ter um olhar do síndico, um olhar do gestor, um olhar do jurídico, para proteger o condomínio também que possui esse tipo de locação. Isso é muito importante para todos nós e é o que eu sempre falo. Tenha um jurídico para chamar de seu. Como o Ramon disse, preferimos atender o síndico 50 vezes antes para prevenir qualquer problema. Isso mesmo, chamo jurídico. E para depois não ter que solucionar aquela demanda já judicializada, que as pessoas ainda têm essa cultura beligerante de ingressar diretamente no judiciário. Vocês têm algum questionamento ainda para colocar para a gente, tanto sobre o condômino antissocial, quanto sobre as locações por curtíssima temporada nos condomínios? Se tiver ainda, coloquem aqui no nosso chat, porque estamos já nos encaminhando para o encerramento. Jennifer, tem alguma colocação ainda para nós a respeito do qualquer um dos dois temas? Tem assim, sobre esse ponto que nós falávamos, da questão da alteração no perfil dos investidores ou das escolhas que eles farão a partir do novo regramento em relação às locações de cotizada, acho que é bem interessante para o advogado estar munido das possibilidades que o mercado oferece e das novas possibilidades que essa alteração trará, porque efetivamente ela demandará uma mudança no mercado imobiliário, nas ofertas, nos lançamentos. E é claro, existem propostas mais condizentes com a realidade de quem gostaria de alugar um imóvel por curtíssima temporada, como regra, como, por exemplo, os condomínios inteligentes. Então, o advogado saber essas informações é essencial para que no momento da sua diligência prévia, da due diligence, que é essa auditoria prévia que a gente faz, uma análise documental extensa, a verificação da situação do imóvel, se existem ou não dívidas, a situação do vendedor, e se for em condomínio, que é a nossa realidade aqui, verificar as normas deste condomínio, acrescenta-se a isso também o conhecimento dos tipos de imóvel, em especial nesses que integram condomínios, para poder realmente dar ao seu cliente opções, dar a ele essas informações e contribuir com uma aquisição que esteja mais de acordo realmente com os objetivos da pessoa. Como a doutora Márcia bem colocou, e eu reitero, porque esse ponto me parece muito importante, se aprovada a reforma, nós precisamos, nós, o jurídico, em especial, nos atentarmos à importância de falar já na primeira convenção sobre este tema, a fim de que depois a gente não tenha um passivo. Aqui eu me refiro ao passivo não como passivo de uma ação judicial, mas um passivo porque é
é um valor ali que o próprio condomínio vai ter de arcar para uma atualização de convenção, para contratar um jurídico, para fazer uma assembleia. E a reforma traz especificamente isso. Ou você já consigna possibilidade de um condomínio residencial fazer Airbnb, fazer locações de curtíssima temporada por plataformas ou anúncios, quaisquer que sejam, ou você vai precisar de um quórum de 2/3 ali, em uma assembleia, numa alteração de convenção posteriormente, para que fique delimitado isso. Então, me parece que isso engessa um pouco mais o condomínio, porque vai precisar que a alteração seja feita depois, com quórum que, ainda que seja de 2/3, não é um quórum baixo. Então, é importante que os síndicos e jurídicos estejam alinhados para trazer os moradores, no primeiro momento, a situação das plataformas digitais para poder fazer com que essa convenção e esses regramentos internos reflitam a vontade da maioria. E muito obrigada a todos que estiveram conosco. Ramon, pode fazer suas considerações também, se tiver algum ponto para falar, retomado do antissocial, retomado do Airbnb, locações por curtíssima temporada. Eu quero agradecer muito a todos aqueles que estiveram aqui conosco, todos os comentários aqui que foram feitos. É o nosso espírito poder compartilhar. Espero que nós tenhamos tido êxito aqui, que todo mundo saia aqui desse webinar conhecendo um pouco mais, sabendo um pouquinho mais sobre esses dois pontos específicos. Faremos outros webinars em outros momentos, trazendo outros pontos aí importantes, porque condomínio, e a melhor definição de condomínio que eu já ouvi, né? Condomínio é um organismo vivo que se movimenta. E a gente tem que se movimentar junto com ele também. Agradecer a Sex, agradecer a Andréia, a Márcia, a Bruna, por esse espaço aqui. A doutora Calissani, que é lá de Belo Horizonte, membro da Sex também, esses dias eu vi na rede social dela que ela disse assim, ó, o síndico não precisa fazer tudo, mas ele tem que estar atento e providenciar para que tudo seja feito. Tá? Ela traz um cenário mais ou menos nesse sentido. E eu, muitas vezes, em todas as aulas que eu já dei para síndico, nos cursos de formação, em palestras, nas aulas na PUC, em direito condominial, eu sempre digo para todo mundo, o síndico, ele não tem a faculdade de não vou fazer, né? Infelizmente, é uma atribuição, ele tem que fazer, né? Então, assim, você tem o comportamento social a partir do momento em que ele começar a ser mapeado, você tem que começar a agir, busca um jurídico, busca a administradora, muitas vezes ela auxilia também, em alguns casos, notificação e tudo mais, busca uma mediação, busque você conhecer o seu condomínio, né? Busque você entender quem é que mora ali dentro. Eu fui síndico, nunca mais eu vou ser, tá? Vou deixar esse registro. Não é para mim, eu sou melhor assessor jurídico do que síndico, mas aqui em Porto Alegre, eu sempre trago essa informação, porque foi uma informação que muitas vezes você, quando está envolvido, tu não pensa nisso. E foi uma engenheira que disse isso para mim. Eu fiz o curso do PPCI, o Plano de Prevenção contra Incêndios, e eu fiz o curso de brigadista, e a engenheira, ela disse assim, faz um censo aqui no teu condomínio. Quantas pessoas moram? Que idade tem as pessoas? Tem pet, não tem pet? Tem alguém com alguma comorbidade? Faz ou não faz locação por curta temporada? Né? Dados, informações que vai ficar restrito à administração, não vai ter problema de LGPD, né, nessa questão. Aí, claro, o contexto dela dizia, porque se o prédio pegar fogo, você, como brigadista, sabe que daqui a pouco lá no 10º andar tem uma senhora de 95 anos que usa oxigênio, por exemplo. Né? Mas e quando ela me trouxe isso, eu fiquei pensando, eu não tinha pensado nisso. Isso é uma coisa que tem que acontecer em todo condomínio para você poder entender melhor o seu condomínio também. Não, aquela unidade eu sei que faz locação por curta temporada, aquela locação é um pouco. Ser síndico é isso. Tu precisa do engenheiro, tu chama o engenheiro, tu precisa do jurídico, tu chama o jurídico, mas as pessoas têm que ser o síndico. Tem que ser. Está inerente ao cargo, não tem como fugir disso. Né? Então, esse é o grande recado que eu quero deixar, agradecer aqui. Eu gosto muito de ouvir o Carlos, a Jennifer, a Márcia, a Bruna, a Cris, que passaram aqui. A gente sempre aprende.
E esse é o bacana de compartilhar, né? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, e quanto mais a gente aprende, mais a gente quer compartilhar o que a gente sabe. Obrigado a vocês, uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana. Carlos, tuas considerações finais? Obrigado, Márcia. Eu queria deixar, então, um recado para o pessoal que está nos acompanhando aí, que a mediação condominial, ela representa um caminho, né, eficaz, acessível também, porque muitos condomínios não têm nem como chegar até o judiciário. Então, capaz de transformar esses conflitos em oportunidades para restabelecer aquela harmonia, porque a paz valoriza o condomínio, como diz a doutora Pretel. Então, da próxima vez que vocês se depararem com algum sinal de um condômino antissocial ali, lembre-se que prevenir sempre é melhor do que judicializar, né? Então, acho que a primeira a tentativa, né, incluir na convenção a cláusula, né, de mediação para depois bater na porta do judiciário ou da arbitragem, que seja, né? E nós precisamos, com a ajuda dos colegas aqui, mudar a cultura do litígio pela cultura da convivência. Eu quero agradecer aos colegas, né, pela oportunidade, né, de permitir que a mediação estivesse presente hoje, que a gente vê tanta resistência, tantas pessoas que têm um entendimento contraditório. Eu posso não gostar, mas pelo menos para conhecer o Instituto, né? Então, obrigado por poder compartilhar minha visão, a visão da mediação sobre hoje a questão do condômino antissocial. E quero agradecer a você também que nos acompanhou até aqui. Até uma próxima ou a qualquer hora nas redes sociais. É contigo, Márcia. Queria agradecer a participação de todos, a presença de todos, e informar que foi, como foi gravado o nosso webinar, nós vamos tentar colocá-lo no nosso YouTube do Chimarrão com Condomínios. Sigam o nosso YouTube, ativa o sininho, porque provavelmente nós conseguiremos colocar esse webinar, publicar lá e deixar ele para vocês assistirem a qualquer momento, lembrar o que foi dito aqui e também divulgar. Sigam os nossos colegas, as nossas redes sociais. Por quê? A partir do mês que vem, nós gostaríamos também de fazer todo mês os nossos webinars para esgotarmos o tema da reforma. Mandem sugestões nas nossas redes sociais, no Instagram da Jennifer, do Ramon, do Carlos, da Cris, da Bruna. Mandem as dúvidas, sigam todos nós, sigam a comunidade expert em condomínios, sigam a doutora Andrea Resch, que lá nós temos também muita informação a respeito dos condomínios. Também gostaríamos de falar que hoje temos o lançamento de um novo episódio do nosso podcast, né, Ramon? Chama o Jurídico, o Condomínio Pode, de um tema extremamente importante para os condomínios, a NR01. Então, ativem o sininho no YouTube, que daqui a pouco, ao meio-dia, teremos um novo episódio com a doutora Bianca Lopes, diretamente de Aracaju. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos e até uma próxima.